Estou aqui já a postos, esperando você entrar. Não sei como é que está o som aí, né? Acho que está legal. Então, vamos iniciar, né? O pessoal vai chegando aí com o tempo. Fatos que estão acontecendo hoje, e nós estamos presenciando fatos, e eu quero dizer uma coisa para você: o que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio é histórico, é profético. Talvez você ache, talvez você pense, talvez você diga que o que acontece lá no Oriente, o que acontece com Israel não me interessa, não me afeta, não me alcança, não me atinge nada. Mas é importante a gente analisar aqui, aos olhos da palavra de Deus, aos olhos da profecia, se o que está acontecendo lá tem alguma influência sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre as nações do mundo, sobre as pessoas que vivem no mundo inteiro. Será que nós estamos presenciando o início da chamada grande tribulação? E eu quero, olhando a história, olhando os fatos que nós conhecemos a nível da mídia, de canais de notícia, mas também aos olhos da palavra de Deus, e fazendo uma comparação daquilo que está escrito com aquilo que está acontecendo, eu quero tentar entender com você se a gente está começando a vivenciar o que a Bíblia chama de últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Sim, porque estou aqui para falar sobre a volta de Jesus. Estou aqui para dizer que nada acontece por acaso. Estou aqui para dizer que Deus tem um projeto, Deus tem um plano com você, comigo, com todos que habitam na face da terra, né? Então, nós vamos começar lendo um texto, está aqui em Marcos capítulo 13, versículo 19. Os discípulos eles estão curiosos para saber o que vai acontecer no final dos tempos. Jesus fala por meio de parábolas, mas eles já entenderam, pelas palavras de Jesus, que haveria um tempo de juízo sobre as nações, e que a proposta de Jesus ali entre eles era uma proposta de resgate, de salvação daqueles que crescem na sua palavra, para que no tempo do juízo pudessem ter um advogado, tivessem como ter alguém que os defendesse, que os protegesse do grande tempo da ira de Deus. Então aqui em Marcos capítulo 13, versículo 19, diz assim: porque naqueles dias, que dias são esses? Nos dias que antecederão, né, o final dos tempos. O final dos tempos passa por alguns eventos importantes. Naqueles dias haverá uma aflição ou uma tribulação tamanha, e tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Então Jesus está apontando para frente, apontando para o futuro. Ele está falando isso aqui há 2000 anos atrás, 2023 anos atrás. E ele está dizendo, no futuro, vai haver um período de perseguição, de luta, de batalha, não contra a igreja especificamente, mas contra toda a humanidade. O juízo de Deus virá sobre as nações. E eu vou mostrar para vocês, através da profecia, que esse juízo se manifesta precedido de sinais. Grandes sinais acontecerão sobre a face da terra, sinais no céu, sinais na terra, sinais no mar. Vamos falar, por exemplo, de um grande sinal que aconteceu no mar. Em 2011, nós tivemos um dos maiores terremotos da nossa história moderna, lá no Japão, com a tsunami, que fez com que o mar varresse a costa do Japão e entrasse em cidades e destruísse, e houve ali muita destruição, muitas perdas de vidas, inclusive. Esse tsunami, que aconteceu em 2011, foi provocado por um maremoto. Então, nas entranhas da terra, no fundo do oceano, houve um grande maremoto, né, consequência do terremoto, que ultrapassou 9 pontos da escala Richter. Olha, um terremoto de 9 pontos é uma coisa assim extraordinária, raríssimo de acontecer. Aconteceu em 2011.
E esse evento, a ciência aponta hoje, que mexeu com o núcleo da Terra. E o núcleo da Terra desacelerou. E o planeta passou a girar um pouco mais rápido. É estranho, né? O núcleo desacelera e o planeta gira mais rápido, porque é uma questão ali da rotação magnética do planeta. Então, os dias se tornaram mais curtos. Continuamos tendo dias com 24 horas, porém, são dias mais rápidos. Os dias estão acelerados. É uma profecia também que o Senhor disse, olha, no final dos tempos, né, vai haver uma aceleração. Os dias ficarão mais breves, abreviados serão. E se eu não abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos escapariam. Tem essa palavra aí. Você já deve ter visto ou ouvido ou até lido sobre isso. Então, o terremoto de 2011, lá no Japão, ele é o que a Bíblia chama, fiquem atentos ao bramido do mar, ao movimento que acontece em relação ao mar. Este é um sinal. Este é um dos sinais. Mas quer ver mais um sinal importante? Aqui, ó, Israel. Até 1948 não havia nação de Israel, né? Porque Israel passou por um processo de muitas batalhas, de muitas guerras. E o próprio Jesus disse diante dos discípulos que estavam contemplando lá o templo de Jerusalém, eles estavam maravilhados com a grandeza, com a beleza do templo, e Jesus disse, olha, esse templo aí, ele não vai durar muito tempo não, ele será destruído, ele vai cair, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Isso Jesus profetizando aos discípulos e àqueles que estavam à sua volta ouvindo. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, pelas mãos do general Tito, destruiu Jerusalém, queimou Jerusalém a fogo, destruiu os muros e destruiu o templo de Jerusalém. Nunca mais o templo se reergueu. Aonde era o templo de Jerusalém hoje, né, é um pedaço de terra ocupado por uma mesquita muçulmana, o Domo da Rocha. Pega uma imagem hoje, pega qualquer figura que você tiver, qualquer foto, qualquer imagem de Jerusalém, você vai ver lá, né, uma cúpula de ouro no lugar do templo que Salomão construiu. Você sabia que Israel já teve 2 templos? O primeiro templo construído por Salomão. Davi deixa uma herança e entre as coisas que Davi deixa com Salomão, ele deixou a tarefa dele construir o templo. Salomão constrói o primeiro templo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói a muralha, danifica grandemente a muralha e destrói o templo de Jerusalém. Então, o primeiro templo construído por Salomão foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. E aí, já mais à frente, depois do cativeiro da Babilônia, pois Nabucodonosor não só destruiu o templo e a cidade, como levou o povo cativo, os jovens, os mais novos que podiam trabalhar, levou todo mundo cativo, escravo para a Babilônia. Lá eles vão ficar no cativeiro de 70 anos. Após esse cativeiro, eles vão sair do cativeiro. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Saindo do cativeiro, eles retornam para aquela terra destruída, arrasada, e Esdras vai reconstruir o templo. Neemias vai reconstruir os muros. E o povo de Israel vai retornar para a sua terra e vai reabitá-la. Agora novamente se torna Israel uma nação após o cativeiro da Babilônia. Engraçado, né? Parece que a história vai se repetindo, que a gente vai ver isso acontecer de novo em 1948, quando a ONU permitia, através de uma resolução, que o povo judeu que ficou perdido pelo mundo, espalhado pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial, possa retornar para aquele pedaço de deserto lá no Oriente Médio e reconstruir a sua nação. A gente já volta a esse ponto. Então, quando Neemias e Esdras terminam o processo de reconstrução, o povo retorna, e aí o povo se reestabelece. Jesus vai nascer
um pouco mais à frente, já sob o domínio do Império Romano. Roma agora é o império dominante. E Jesus nasce debaixo desse império dominante, mas que permite que as nações dominadas tenham a sua autonomia, autonomia de governo, autonomia, né, de religião, autonomia em vários níveis. A questão ali era pagamento de impostos. Roma não faz como os povos bárbaros, que vão lá, destrói tudo, acaba com tudo, né? Não. Roma preserva, mas explora no imposto. Então, com essa ação e esses fatos acontecendo, nós temos novamente Israel com o seu templo. Jesus passa então ali diante desse templo com os discípulos. Um pouquinho antes, o rei Herodes havia promovido uma restauração, uma reforma no templo, deixou o templo bonito, deixou o templo vistoso, deixou o templo assim grandioso, né? Ampliou, aumentou o pátio, construiu uma muralha mais forte, mais potente. Então Herodes deu uma repaginada no templo. Os discípulos olham essa grandeza do templo e falam para Jesus: que lindo, né? Que bonito, que perfeição esse templo. E Jesus diz: olha, não vai ficar aí pedra sobre pedra. E aí vem o evento do Império Romano perseguindo os cristãos, perseguindo o povo de Israel. E no ano 70, o general Tito, né, tendo como imperador Vespasiano, invade Jerusalém, destrói o templo, e nunca mais se ouviu falar no templo de Israel lá em Jerusalém. Os anos se passaram, muitas guerras e muitas batalhas e muitos impérios e muitas conquistas, e aí a gente vai chegar ao ano de vamos fazer aqui uma espécie de comparação com fatos da história. 1930. Se alguém chega em 1930 com uma Bíblia, já existia a Bíblia em 1930, nessa composição que a gente conhece? Sim. Então, em 1930, alguém chegasse com a Bíblia numa praça principal, por exemplo, do Egito. Chega no Egito, num lugar público, abre lá uma Bíblia, apesar que lá também, né, o pessoal não é muito chegado o povo lá é muçulmano, né? Mas estamos aqui conjecturando. E lê-se Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 32, que diz: quando ouvirdes a figueira florescer, vós sabeis que está próximo o verão. É uma profecia que associa a figueira a Israel e associa o verão ao início do final dos tempos. Associa esse período de verão o que antecede a volta de Jesus. Então Jesus está falando de uma forma figurada. Então esse pregador lá em 1930, de repente em Londres, ou lá no Central Park em Nova York, com a Bíblia aberta dizendo: olha, Israel vai voltar a ser nação, Israel vai ser reconstituída como nação, Israel novamente terá um país, terá terras, né? As pessoas chamariam esse pregador em 1930 de louco, de homem que não tem conhecimento algum, porque em 1930 você olhava para onde é Israel hoje, o que tinha lá era deserto, não tinha nada. A cidade estava completamente destroçada. E o povo da Judéia, o povo judeu estava onde? Espalhado pelas nações. Após a Segunda Guerra, uma perseguição tremenda dentro da guerra, né? O chamado Holocausto, que acontece na Segunda Guerra Mundial, a gente não pode falar certas palavras. Então, e a gente sabe o que aconteceu com o povo judeu durante a Segunda Guerra. Então esse povo que está sem nação, está sem pátria, que está espalhado pelo mundo, vai receber um presente de uma das primeiras resoluções da recém-criada ONU. Em 1947 foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 1948 a ONU vai então liberar uma resolução que diz que poderia o judeu que está espalhado pelo mundo inteiro repatriar-se para um novo estado chamado o novo estado de Israel. Israel ressurge como nação
em 1948, há 75 anos atrás. Mais uma palavra profética que se cumpriu, e essa geração viu essa palavra com os próprios olhos, essa palavra se cumprir. Não é isso? Então, nós temos aí fatos públicos, notórios, que estão se cumprindo e apontam para o futuro. E no futuro Jesus está dizendo na sua palavra, quando vocês verem essas coisas acontecerem, comecem a entender que o tempo do juízo de Deus se aproxima. Quer ver um outro fato bíblico e que é histórico e que nós estamos sendo testemunhas desse fato histórico? Lucas, capítulo 21 de Lucas, aqui no versículo 20. Olha o que está escrito. Quando virdes Jerusalém, Israel, cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Liga a sua TV agora, abre a sua rede social, sua internet, o que você vai encontrar lá? Guerra de Israel contra o Hamas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, essa guerra de Israel agora, contra o Hamas, ela está se limitando a Israel e o Hamas? Ou ela já está começando a tomar proporções que extrapolam? Eu não acho justo, e você também não acha justo, que essa troca, né, de tiros, de mísseis, de bombas, que estão matando muitos inocentes, né, que isso se inflame mais, que isso tenha um desdobramento, mas o cenário que está se apresentando agora é de que isso pode se tornar uma guerra de grande proporção. Nós já temos a mobilização de vários países no Oriente Médio. Israel se propõe a devolver o que sofreu no dia 7 agora. Mas está fazendo isso sem que o território aonde o seu inimigo está seja ocupado. Mas Israel está ameaçando adentrar o território da Palestina para ir buscar aqueles que foram autores dos eventos do dia 7. Porém, o Irã já se manifestou e o Irã disse: vocês podem até, vocês têm o direito de se defender, vocês têm o direito de dar uma resposta, ninguém vai questionar isso, mas não vai entrar lá. Se entrar, se pisar no solo palestino, aí nós vamos ter que entrar também. Mas é só o Irã? Há uma mobilização tremenda, militar tremenda, no norte de Israel, que envolve o Líbano, que envolve a Síria, mas também há mobilização no Iraque, também há mobilizações na Turquia. A Turquia é um dos maiores exércitos do Oriente. O poder militar ibérico da Turquia é muito superior à maioria dos países que estão ali. O exército da Turquia é forte, mas envolve também, de certa forma, já o Egito, envolve o Iêmen. Olha, o Iêmen mandou, há 2 dias atrás, lançou mísseis contra Israel, contra a capital, e aí houve uma interceptação de um outro personagem. Os Estados Unidos também já estão envolvidos. Enviou para lá 2 porta-aviões, os 2 maiores porta-aviões do planeta, estão agora no mar Mediterrâneo, diante da costa iraquiana, diante da costa israelense, no mar Mediterrâneo. E quando o Iêmen manda mísseis, os Estados Unidos se viu no direito de defender Israel e interceptou os mísseis. E agora nós estamos vendo uma mobilização de exércitos ao longo das fronteiras de Israel. Então, você vai dizer para mim que essa palavra aqui pode não estar se cumprindo? Quando virdes
Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegado a sua desolação? Será então que essa palavra aqui, ela foi escrita, abandonada, largada de lado, e ela não vai se cumprir? Ou nós estamos começando a testemunhar, a olhos fitos, a olho vivo, a manifestação dessa palavra? E qual é a consequência disso tudo? Eu vou dizer uma coisa para você. Você creia nessa palavra ou não, Israel vai assumir a territorialidade de toda Jerusalém. Ainda que a guerra se amplie, ainda que seja algo assim de maior proporção do que nós estamos vendo hoje, porque uma outra palavra profética tem que se cumprir. A reconstrução do templo de Jerusalém, do templo judeu, lá em Jerusalém. E eles não vão reconstruir esse templo, ao norte, ao sul, ao leste, não. Eles vão reconstruir aonde estava o primeiro templo, o templo construído por Salomão, aonde estava o segundo templo, reconstruído por Esdras, Zorobabel. Sim, aonde está hoje uma mesquita muçulmana. Você sabia disso? A gente pega as imagens hoje da cidade de Jerusalém e a gente vê uma cúpula de ouro, não é? Bonita, uma cúpula de ouro. Tem um prédio lá grande, imponente. Só que ele está, e abaixo dele tem um muro, chamado Muro das Lamentações. A mesquita em cima, abaixo tem um muro, chamado Muro das Lamentações. Todos os dias o judeu está lá, orando, de manhã, de tarde, de noite. É Muro das Lamentações porque o judeu espera a vinda do Messias e o judeu espera a reconstrução do seu templo. Aonde? Justamente onde está a mesquita. Para Israel reconstruir a sua mesquita naquele local, sendo que Jerusalém ocidental pertence a eles, mas a Jerusalém oriental, que é onde está a mesquita, não pertence a eles, para que Israel reconstrua então o seu templo naquele local, vai acontecer o quê? Uma guerra entre as nações que defendem e cada um defende o seu lado. Então essa palavra, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, saber que está próximo o tempo da desolação. Fala do início da grande tribulação. Queira você aceitar isso ou não. E a grande tribulação, e você diz, essa guerra lá não tem nada a ver comigo, não me interessa essa guerra, mas tem muito a ver com você, comigo, tem muito a ver com as nações. Você já percebeu que os países que estão agora envolvidos no conflito, são a maioria deles produtores de petróleo? São países produtores de petróleo. O Irã produz petróleo, né? Os Estados Unidos também é um grande produtor de petróleo. Israel produz petróleo e gás. Rússia, que também está começando a buscar o seu lado dentro desse conflito, é produtor de petróleo, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Se nós estamos falando que países produtores de petróleo estão começando a se envolver num conflito com Israel, o que vai acontecer se a guerra realmente eclodir? O petróleo vai subir absurdamente. Semana passada estava 70 e poucos dólares. Já está batendo, já está beirando $90. O petróleo a $90 significa que o combustível e a energia sobem também. O combustível e a energia movem o mundo. E se movem o mundo, vai nos afetar aqui também. Afeta a nossa economia, afeta o preço da nossa comida, porque petróleo caro, combustível caro, frete caro, produto lá no mercado, que chega através desse frete caro, mais caro. Então, o que acontece lá envolve todo mundo, envolve o planeta, envolve as nações, envolve a terra como um todo. E aí vem
algumas pessoas dizerem, não tem nada a ver com o que está escrito aqui nesse livro, a guerra lá no Oriente, com a gente aqui no Brasil, com o povo na América do Norte, tem tudo a ver. É a palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus e as profecias que Deus anunciou se cumprindo diante dos nossos olhos. Tá bom. Passada esse período, esse momento, o que vem a seguir? Vem um tempo de muita angústia e dificuldade. Vem um tempo de perseguição. Vem um tempo que a Bíblia chama de grande tribulação. E nós vamos vivenciar isso. Algumas linhas teológicas defendem que a igreja não passa pela tribulação. A igreja é arrebatada antes da tribulação. Eu tenho uma interpretação diferente. A gente passa pela tribulação. Pelo menos uma boa parte dela. Um bom momento dela. Por quê? Porque no meio dessa situação de caos, de desespero mundial, que se manifestará a figura do anticristo, o homem da iniquidade. A Bíblia diz que se levantará alguém sobre as nações que proporá a paz, que proporá, a união entre as nações. E as nações farão esse pacto com esse homem. Israel fará esse pacto, porque Israel espera a vinda do Messias e julgará ser esse homem, o homem da iniquidade, o Messias aguardado e esperado. Mas a Bíblia chama ele de anticristo. E qual é o sinal de que o reinado do anticristo está próximo, está perto? Eu não sei se você viu, quando o ex-presidente Bolsonaro foi a Israel, logo no início do seu governo, ele visitou o Museu Nacional de Israel. No Museu Nacional de Israel tem uma maquete, tem um projeto do novo templo. Está prontinha a maquete, tem um local dentro do museu que estão guardados, separados, os utensílios que serão utilizados no templo, o que os levitas vão utilizar. Tem um projeto que reproduziu um novilho, que é o novilho vermelho. Se você quer saber melhor sobre isso, pesquisa aí, novilho vermelho de Israel, que é um novilho especial para o sacrifício anual, coisas do ritual judaico, do tempo de Moisés, e que se faziam quando existia o templo de Israel. E está tudo pronto. Reproduziram o novilho em laboratório, e ele está pronto para o sacrifício, para o dia em que o templo foi inaugurado. Mas eu volto a dizer, preste atenção nisso, o templo não será reconstruído no sul, no leste, no oeste de Israel. Será reconstruído em Jerusalém, no local onde está a mesquita, o Domo da Rocha. Isso não acontece sem guerra. Os árabes não vão permitir isso facilmente. E Israel não vai abrir mão dessa conquista. Quer ver uma coisa que mostra como isso está acelerando e está caminhando? Logo no início também do governo Bolsonaro, houve uma proposta de Israel transferir a sua capital, que é Tel Aviv, e aí eu vejo um problema quando a ONU permitiu que Israel retornasse o povo, o judeu que estava espalhado pelo mundo. Em 1948, retorna e agora é fundado o novo Estado de Israel. Porém, não permitiram que Jerusalém estivesse anexada. E ficou como capital a cidade de Tel Aviv. E até hoje, a cidade de Tel Aviv é a capital de Israel. Porém, sempre foi Jerusalém. O passado e a história mostram que a capital sempre foi Jerusalém. Então, logo no início do governo Bolsonaro, houve essa proposta, olha, vamos mudar a capital para Jerusalém. Quase que explodiu guerra de novo. Aqui o Brasil disse, olha, eu reconheço. Outros países disseram, eu reconheço que a capital de Israel tenha que ser lá em Jerusalém. E depois
orientado por assessores e entendendo a questão diplomática, como seria o prejuízo diplomático, Bolsonaro recuou e não fez o reconhecimento oficial de Jerusalém como capital oficial de Israel. Mas existe essa proposta. Quando isso acontecer, e a gente já está vendo um movimento para que isso aconteça, e depois dessa guerra é bem provável que isso aconteça, aí, meu amigo, a palavra de Deus está se cumprindo e não tem outra saída. Nós vamos ver os fatos que finalizam, né, todo o projeto que Deus tem acontecer diante dos nossos olhos. Eu não quero cansar. A gente vai estar aqui trazendo esse assunto, falando sobre as passagens bíblicas, comparando com os fatos históricos, né? De vez em quando a gente vai poder estar junto ou seja na live, ou seja em vídeos, e eu chamo a sua atenção para não perder a oportunidade. Conhecimento é fundamental. Conheça o que a palavra diz, conheça o que a história diz, compare os dois e você vai ver que muita coisa que foi profetizada lá atrás, no passado, já se cumpriu, e outras estão se cumprindo agora, e outras ainda vão se cumprir